Aí, abençoa, coloca seu coraçãozinho, dá seu like aí para que a gente também cresça no YouTube, amém? Deus abençoe. Amém. Amém. Bom dia, Igreja Missionária da Família. Amém. Deixa eu achar minha palavra aqui. Hoje eu estou meio voado, irmãos. Glória a Deus. Já faz um tempo que eu não subo aqui. Vou confessar que hoje eu estou um pouco ansioso. Não é do meu feitio, mas Deus trabalha quando a gente deixa a oportunidade para Ele cuidar das coisas. E eu creio que Deus vai cuidar hoje disso. Irmãos, como o pastor já compartilhou esse mês, a gente vai estar falando sobre comunhão, e ele deixou bem enfático para mim, filho, falar sobre comunhão. E comunhão está sendo uma coisa legal para se falar, e a gente até viveu isso esses dias recentemente. Eu acho que todo mundo teve esse momento durante a Copa. Quem não reuniu com seus familiares, amigos? Eu lembro que esses dias eu aproveitei para fazer um Uberzinho e eu vi o povo, todo mundo indo para os restaurantes, as famílias enchendo o carrinho de churrasco, carne. Eu falei, coisa boa, todo mundo em comunhão. E agora acabou. E agora a gente está torcendo para outros times. Espero que ninguém esteja torcendo para a Argentina aqui, misericórdia. Irmãos, e foi um ambiente bom, né? A gente reunido. E o que acontece agora? Provavelmente quando acabar a Copa, a gente vai voltar à nossa realidade. E vai começar o quê? Para quem entende futebol, é voltar ao Brasileirão. E o que unia, agora separa. Os corintianos, os palmeirenses, os são paulinos. Vai Palmeiras. Aê, segue o líder. Mas, irmãos, eu não vim falar sobre futebol. Vocês devem ficar, nossa, o irmão já vem falar de futebol. Não vou falar hoje disso. Mas, fazendo uma comparação, a comunhão da igreja praticamente é que nem isso. O que nos une? Jesus é tipo a Copa do Mundo. Ele nos une, faz nos festejar. E o que nos separa é o Brasileirão. E a igreja é da mesma forma. Todos nós aqui somos unidos pelo mesmo motivo, que é Jesus. Ele que nos salvou, Ele que nos trouxe para cá, Ele que fez a gente ter esse ambiente. Mas aqui também somos formados por pessoas diferentes. Cada um torce para um time, cada um gosta de um tipo de carne, cada um gosta de um tipo de roupa. O pastor Wilson vem um pouco mais calça, camisa para dentro, eu já venho um pouco mais camisa para fora. E cada um tem um jeito. Mas é isso que é formada a comunhão. E a comunhão, às vezes ela tem atritos, ela tem dificuldades, mas o nosso objetivo tem que ser sempre Jesus. Mas pensando um pouco sobre para falar disso, eu comecei a falar, Deus, qual igreja que eu poderia me inspirar, trazer uma palavra sobre isso, que viveu esses problemas também com comunhão, tinha os mesmos propósitos, mas também tinha divisões. Então Deus me levou lá na igreja de Corinto. Paulo também sofreu com essa igreja. Ele ajudou essa igreja a ser formada e ele também teve que lidar com essas divisões, esses problemas internos que cada comunidade tem. Irmão, toda comunidade tem problemas. A nossa também tem, a do lado tem, todas têm. E Paulo estava sofrendo um pouco disso. Então lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 10 ao 17, começa a falar assim: Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos que concordem um com os outros no que falam e que não haja divisões entre vocês. Antes, todos estejam unidos em um só pensamento e um só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há desavença entre vocês. Por isso quero dizer que há entre vocês quem afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Paulo foi crucificado em favor de vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo?
Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não lembro de ter batizado mais ninguém, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com as palavras de sabedoria humana, para com que o poder da cruz não seja diminuído. Então, o que estava acontecendo aqui? Divisões. Paulo começa a falar para esse povo, olha, vocês estão entendendo errado o rolê. Não é assim que funciona servir a Cristo. Aí um começa a falar, olha, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Cada um começa a escolher um partido dentro da igreja de Corinto. E é ruim você admirar alguém? Cara, não existe nada de mal em você admirar Paulo, em você admirar Cefas. Mas o problema não era a admiração, era a divisão que eles estavam gerando com isso. Então Paulo já estava, ele falou, irmãos, eu suplico para vocês, imagina o nível de Paulo para ele chegar, cara, eu suplico, para com essa divisão boba. Esse não é o foco, esse não é o objetivo que eu quero para vocês. Mas irmãos, igual eu falei, todos nós somos formados por pessoas diferentes, por sentimentos diferentes. Irmão, eu tenho praticamente 34 anos de igreja. Eu nasci dentro da igreja. Eu sou um foco disso, porque eu era assembleiano e agora eu estou na igreja missionária da família. Eu também criei divisões. Eu discordei de alguém e faz parte. Mas sabe qual que é o problema disso? Quando a divisão, a sua escolha, o seu jeito de pensar começa a atrapalhar a obra de Deus. Imagina o que Paulo estava pensando. Cara, eu tenho tanta coisa para fazer em Corinto. A palavra tem que ser pregada. Os pobres têm que ser cuidados. As pessoas têm que ser cuidadas. E você está pensando aí em quem você gosta. Irmão, e muitas das vezes isso acontece conosco também. Eu sei que deve ter alguém que está chateado que o pastor Wilson não subiu aqui. E é o Celci que está pregando. Mas, irmão, independente de quem sobe aqui, de quem louva, de quem está servindo na mídia, na técnica, o único objetivo que nós temos que ter aqui é exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse tem que ser o nosso foco. E aí, eu começo a pensar, a nossa igreja é uma igreja missionária da família. Pastor Wilson, se eu falasse para você hoje, eu quero mudar o nome da igreja para a Igreja Missionária dos Amigos, você ia deixar? Sabe por que ele não ia deixar? Porque não faz parte do nosso propósito como comunidade. Quando o pastor Wilson, eu não vou falar inteiramente que eu sei todos os propósitos de escolher esse nome, mas eu sei que o principal era cuidar de famílias. Irmão, assim como o Paulo, não Paulo o discípulo, mas o Paulão aqui, o cabeleireiro, o barbeiro. Ainda bem que ele não está aqui. Eu também não gostava muito do pastor Wilson. Eu tinha meus atritos com ele também. E quem decidiu vir para cá foi a Gabriela. Eu fiquei meio assim, não quero ir lá não. Aí tá bom, aí ele me conquistou. Mas, na verdade, não a pessoa Wilson me conquistou, mas o propósito dessa igreja me conquistou. Hoje eu entendo o poder que existe dentro do que o pastor Wilson recebeu de Deus e o que ele escolheu para ministrar sobre essa comunidade. Então, o que eu creio, irmãos, é que muitas das vezes nós vamos estar divididos em opiniões, mas nós nunca podemos estar fora do foco do propósito que nós escolhemos viver dentro da nossa comunidade. Ela é a base, ela é o que fomenta, ela é o que faz nutrir, ela é o que transforma. Irmãos, praticamente quase todos os cultos de bem casado eu estou aqui. Um pouco eu sempre estou aprendendo, eu já estou meio que formado no bem casados. Eu já estou meio que, como é que fala? Eu sou um trainee, que nem quando o povo faz como é que chama aquela prova de final de ano da faculdade? Como é que chama da visão? Vestibular, não era isso aí, mas Enem, isso, Enem. Eu sou quase um trainee de um Enem no Bem Casados.
Irmãos, eu aprendi a entender o quão importante é a família, é um casamento saudável. E igual a igreja também não é fácil. Pessoas diferentes no mesmo propósito. É a mesma coisa que a nossa comunidade. Mas, irmãos, eu aprendi que todas as vezes que você não entende o propósito da união, provavelmente ela falha. E era isso que estava acontecendo em Corinto. Irmãos, para uma igreja crescer, para uma igreja ser poderosa, ela não precisa ser uma igreja com bens, com pessoas poderosas. Sabe o que uma igreja precisa ter? União no seu propósito. Irmãos, independente do que for, hoje a gente encontra várias igrejas, muitas que escolhem certos tipos de meio para atingir as pessoas. Mas, irmãos, tem igrejas que não têm nenhum padrão muito sério, não falam muito de Cristo, mas são muito eficazes em alcançar pessoas, porque elas têm um propósito e elas fazem muito bem isso. Irmãos, uma igreja saudável, ela vai crescer quando ela entender o propósito de Deus para ela. Irmãos, o problema começa quando as nossas opiniões e preferências e vontades passam a ser mais importante que o propósito de Deus para a nossa igreja. Irmãos, a minha maior alegria quando eu chego na igreja de domingo é quando eu vejo esse irmãozão chegando aqui, aí ele vai pregar, ele conta uma história do netinho dele, que eles fazem, eu gosto. Mas sabe o que me entristece às vezes? Quando ele vem puxar a nossa orelha. Irmãos, nossa, eu falo, não, eu vim hoje ouvir uma palavra boa e tal, tranquilo, e o pastor, e o pastor descendo a lenha. Irmãos, isso me deixa triste. Sabe por quê? Toda vez que o pastor precisa subir aqui para chamar a nossa atenção em alguma coisa, quer dizer que o propósito não está sendo seguido. E eu vou dar um exemplo, que é o que às vezes o que mais me pega. Irmãos, o pastor já contou o testemunho dele aqui. Quem sabe, o pastor ele sofreu o problema com o alcoolismo. Era uma pessoa que lutou com isso e venceu. Amém. E ele sabe as dores disso. E muitas das vezes vocês já pegaram ele aqui desse altar falando sobre isso. É errado, irmãos. Depende do tanto, aonde, como. Mas o que o pastor colocou sobre um padrão nessa igreja, um propósito, irmãos, eu quero salvar pessoas que sofrem de alcoolismo. E como é que você vai estender a mão para alguém que sofre de alcoolismo, se no seu íntimo ou no seu público, que é bem pior, você está consumindo álcool? Esse é o propósito dessa casa, curar pessoas. É errado, Celcinho, irmãos? A Bíblia não condena. Mas é o propósito da nossa casa? Não é. E isso me deixa chateado, porque às vezes, irmãos, a gente tem que ser lembrado dentro desse púlpito qual é o propósito. E se o pastor está precisando lembrar qual é o propósito, algo está errado. Assim, Paulo sofreu a mesma coisa. Ele precisou suplicar para a igreja, irmãos, esse não é o propósito. Por onde vocês estão andando? Não foi isso que eu ensinei a vocês. Irmãos, aqui ninguém está falando sobre você estar errado, sobre você estar certo. Mas uma coisa eu creio, que foi o mesmo propósito que levantou essa igreja que o Lucas falou na palavra de oferta. Uma igreja próspera, abençoada, que cresce, que frutifica. Não foi formada por um propósito simples, mas foi formada por um propósito poderoso. E eu creio que quando você começa a abrir mão daquilo que você tem como convicção e começa a abraçar o propósito da sua comunidade, irmãos, todos nós crescemos juntos, todos nós frutificamos. Irmão, que alegria o que o Lucas falou aqui, você festejar porque você vê que o irmão está prosperando. Talvez você tenha liberdades realmente para fazer alguma coisa, mas será que tudo o que eu posso fazer ajuda no propósito da igreja? E é aqui que entra a comunhão. A comunhão não é fazer tudo do meu jeito, mas é entender o propósito que a casa decide caminhar junto. Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus abriram mão das suas preferências para seguir o propósito de Jesus? Irmãos, o próprio Paulo, ele perseguia
as pessoas que pregavam o nome de Jesus. Ele perseguia, ele matava. Irmãos, eu imagino todo mundo ali no meio do rolê dos discípulos. Ah, o Paulo está andando com nós. O quê? Oxi, esse homem matava a gente, perseguia, arrastava, agora está no nosso meio. Mas o dia que Paulo encontrou Jesus, ele falou: eu quero seguir esse propósito, eu não vou me afastar dele. Irmãos, e não foi um simples toque, não. Paulo tomou uma pancada, irmão. Caiu do cavalo e ficou cego. E aí, dentro desse ambiente, ele começou a entender: eu quero andar nesse propósito. Eu quero abandonar tudo que eu vivo para viver esse propósito. Irmãos, é o que eu tenho falado aqui. Não é sobre o que você entende o que é certo, mas qual tem sido o propósito que essa igreja tem querido viver e se você está alinhado com ele. Então, de vez em quando, irmãos, a gente tem que se perguntar: o que eu quero? Talvez a gente tem que perguntar: o que eu quero? Qual tem sido as minhas vontades? E como eu posso fortalecer o propósito da minha comunidade? Porque quando abrimos mão das nossas vontades para servir o propósito de Deus sobre a nossa comunidade, Ele honra essa decisão. Irmãos, eu não sei que às vezes você fica chateado, às vezes você fica meio bravo quando o pastor sobe aqui e puxa a nossa orelha. Mas, irmãos, eu não posso falar mal de alguém que tem vivido algo poderoso. Eu caminho com esse homem desde irmão de igreja faz alguns tempos. Antes eu não gostava dele, hoje eu gosto. Mas no tempo que eu não gostava dele, eu comecei a refletir de onde que Deus tirou ele e aonde que ele está hoje. Aonde a gente começou na tenda para onde a gente está hoje. Irmãos, eu não posso refutar, existe um poder sobre o propósito que eles carregam. Irmãos, independente, às vezes eu não concordo tudo com ele. Nem sempre, e ele sabe que eu falo. Mas, irmãos, eu nunca pensei em falar: cara, eu não vou abraçar esse propósito. Eu só vou deixar de abraçar o propósito de que ele começar a descumprir isso. Mas, irmãos, abra a mão daquilo que você tem como convicção. Esteja aberto a Deus trabalhar no seu coração. Porque o que Deus está formando dentro dessa igreja, irmão, não é coisa simples, é coisa poderosa. Mas vai ficar mais poderosa ainda quando você começar a abraçar isso e viver isso intensamente. Poxa, está fechado aqui, amor. Grudou a borrachinha. E aí, a gente começa a pensar: irmãos, o que é comunhão? Eu comentei um pouco sobre o que é comunhão, mas a gente às vezes deixa isso de forma genérica. Às vezes a gente acha que comunhão é o irmão te chamar para um churrasco. Aqui poucas vezes alguém me chamou, eu fui alguma vez na casa do Rafa. O meu sogro não conta, porque o meu sogro é de lei. Mas às vezes a gente diminui a comunhão porque a gente acha que é comer uma pizza depois do culto de jovens. A gente acha que é trocar uma ideia no café da manhã aqui de ceia. A gente diminui a comunhão para isso. Mas quando na verdade, irmão, a comunhão é uma coisa muito mais complexa. E depois do último culto, Deus me deu uma aqui, ó, nas minhas costelas. Quando o pastor chamou a Giovana para dar o testemunho dela. E eu creio que todo mundo foi impactado com isso. Mas sabe o que mais Deus falou no meu coração? Filho, você não conhece o irmão que está do seu lado. Você não sabe o que está acontecendo na vida dele. Você não sabe as lutas dele. Que comunhão é essa que você está vivendo? Irmão, e foi forte. Sabe o mal que está tomando as nossas igrejas hoje? Por muito acha que é a corrupção, às vezes o erro de algum pastor. Mas sabe qual é o maior mal que está acontecendo hoje? A gente está transformando tudo em uma experiência. A gente chega na igreja, a gente ouve a palavra, dá tchau, toma o nosso café, pega uma bolachinha e foi para o mundo. Não é assim, irmãos.
Comunhão é algo muito mais complexo. É você entender quem está do seu lado, as dores, as batalhas. E tanto nós que não percebemos, quanto quem sofre também é culpado. Porque quantas vezes o pastor não precisou remediar algo, porque muitas das vezes você escondeu a sua batalha e sofreu sozinho. E a gente só fica sabendo quando tudo já está um caos. Aí o pastor tem que ir lá remendar. Irmãos, essa casa é um lugar para você fazer comunhão. Não se sinta com medo de compartilhar suas dores. E você também não se sinta livre para apenas participar disso e tornar isso aqui uma experiência. Procure saber como que está o irmão do seu lado. Qual tem sido as dores. Irmão, quão poderoso tem sido as orações que a gente tem feito aqui nesses dias. Orando um pelos outros. Estendendo as mãos, entendendo as dores. Irmão, uma igreja não falha no momento que ela começa realmente, aos poucos, largar os princípios, mas ela falha quando ela começa a esquecer quem que está do seu lado. O que está acontecendo na vida do seu irmão. E o pastor não consegue cuidar de tudo. Infelizmente, ele não é onisciente, onipresente. Ele precisa de pessoas que o ajudem. Nós temos as nossas células. Você participa de uma célula? Quantos aqui participam? Irmãos, olha aí. Célula é lugar de compartilhar. É de sofrer junto. A nossa irmã... Cadê a Cris? Está por aqui? Irmãos, esses dias atrás a Cris precisou passar por um procedimento. Mas até ela passar, irmãos, a gente sofreu junto. Orávamos por ela, perguntávamos para o Anderson como é que ela estava. Aí ela passou por esse procedimento. Eu trombei ela esse dia aqui na igreja. Falei, ô Cris, e aí, você está bem? Opa, eu estou bem, estou recuperando. Irmãos, eu me alegrei. Porque quem viu a Cris nos dias que ela estava na cela, irmão, ela estava muito chateada. Mas, irmãos, nós oramos. Nós sofremos. Nós nos preocupamos. Mas sabe qual que foi a minha maior alegria quando ela falou que ela estava bem? Irmãos, a gente tem se preocupado com a nossa comunidade. A gente tem se preocupado com a comunhão que a gente tem tido um com o outro. Irmãos, esse mundo hoje está uma correria diária. E as pessoas muitas das vezes perdem suas vidas porque não tem alguém para compartilhar suas dores, não tem ninguém para abraçar. Isso não pode acontecer dentro dessa casa. Porque isso aqui é uma família, irmão. Isso aqui é uma família. E quando nós abandonamos quem está do nosso lado, irmão, nós estamos falhando como o propósito que Deus colocou dentro dessa comunidade. Hoje eu quero que você pergunte para alguém. Eu não sei, Deus vai tocar no seu coração, mas mande uma mensagem, um WhatsApp, mas pergunte, você está bem? Você está bem? Você está passando alguma necessidade? Eu tenho certeza que alguém está precisando da nossa ajuda. Mas nós precisamos começar a ter esse hábito de perguntar para nossos irmãos do lado, você está bem? E lá em 1 Coríntios 11, 17 e 22, fala assim: entretanto, ao dar a vocês as instruções seguintes, não os elogio, porque vocês não se reúnem para o melhor, mas para o pior. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Paulo continua falando sobre isso. E até certo ponto, creio nisso, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Direi a vocês, eu os elogiarei por isso? Certamente não. Então Paulo continua descendo o sarrafo nessa igreja de Corinto. E agora o problema é o quê?
Irmãos, cada um estava pensando em si. Esse momento de ceia era um momento de comunhão, só que o que estava acontecendo? Um irmão chegava primeiro, comia tudo, pegava, bebia, alguns até estavam se embriagando. E quando o próximo chegava já não tinha nada. Aí Paulo começa a falar, irmãos, que isso? Como eu vou falar bem de vocês? Vocês começam a beber antes, vocês começam a comer antes. E quando o irmão que chega de próximo já não tem mais nada, que fraternidade é essa que vocês estão vivendo? Ele até fica bravo e fala, se você está com fome, vai comer em casa. Vocês não têm noção do que vocês estão fazendo? Assim, era um momento para que a comunidade daquela época, da igreja primitiva, estivesse em comunhão. E aí a comunhão estava ficando de lado, porque cada um só pensava em si. Cada um só pensava nas suas dores. Irmão, nós não podemos ser assim. Nós temos que começar a entender que o corpo de Cristo só funciona quando um braço pensa no outro. Quando uma perna precisa da outra perna. Mas se eu não tivesse essa perna, o próximo passo eu não dava, eu caía. O corpo precisa se preocupar com o próximo. É essencial, irmão, e a gente está perdendo isso. A igreja brasileira está perdendo isso, porque hoje tudo virou show. Hoje tudo virou apenas uma experiência. E a gente está entrando na igreja e saindo doente, porque ninguém está perguntando como você está. Até quando, irmãos? A gente vai deixar a igreja brasileira se tornar essa miséria que ela está se tornando? Irmão, se eu quisesse ter experiência, ia lá no Cocobambu, no Shopping Guatemi, pegava um voucher aqui com a Érica da nossa igreja e ia lá. Irmão, aqui é lugar para ser curado, aqui é lugar para ser tratado, aqui é lugar para você pegar na mão do seu irmão e falar, eu estou com você, eu estou caminhando com você, a sua dor é a minha, a sua tristeza é a minha, a sua luta é a minha, irmãos. Uma mesa que deveria unir irmãos passou a revelar a divisão. Nós temos vivido esse desafio na igreja, esse perigo que tem destruído a nossa fé, o mal da experiência. Muitas das vezes, irmãos, nós esquecemos que na igreja não existe apenas a gente para se alimentar, mas existe a gente também para servir o próximo. Em Mateus 22, 37, começa assim, Jesus respondeu, ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Essa era uma das ordenanças. E ele fala, a segunda melhor é ame ao seu próximo como a vocês mesmos. Desses dois mandamentos depende todas as leis dos profetas. Irmão, você viu que amar o próximo depende de tudo para que as outras funcionassem? Irmão, se a gente não começar a amar quem está do nosso lado, irmão, de nada adianta a gente vir todo domingo aqui. De nada adianta você gastar o seu combustível para sair da sua casa, passar o seu melhor perfume, colocar o seu melhor tênis, se você não ama seu irmão. Irmãos, eu tenho motivos para, às vezes, ficar bravo com o outro aqui dentro eu tenho. Mas, irmãos, eu penso que eu devo amar o meu próximo. Independente do que, como cada um sobe aqui para pregar ou cantar. Irmãos, não deixe a sua vida se transformar uma arma de destruição. Porque todas as vezes que você fala para o irmão, irmão, eu não gosto do jeito que você canta, você está destruindo um ministério, irmão. Eu não gosto do jeito que aquele cara dá a palavra de oferta. Irmão, você está destruindo um ministério. Eu não gosto do jeito que aquele irmão tira a foto. Irmão, Deus não está querendo saber o que você acha, irmão. Deus está querendo saber se você está lá, parabéns. Hoje você cantou bem. Aí você vai melhorar mais ainda, continua estudando. Você tirou uma foto meio tremida, mas deixa eu te ensinar aqui um macetinho na câmera. Irmãos, é isso que a gente funciona. É isso que se trata, estar em comunhão, é crescer um com os outros. A gente está vendo ali, eu estou vendo o José ali, eu costumo chamar ele de Alberto. Irmãos, a primeira vez que ele começou a servir, ele foi aprendendo comigo. Hoje ele deve estar melhor que eu. Mas eu precisei ensinar ele. E sabe o que eles comentaram aqui acho que foi no Bem Casados.
Eles começaram a servir, a gente se alegrou com isso. Isso é comunhão, irmão. Isso é comunhão. Eu ajudar, porque agora é mais um ali para fortalecer o time da mídia. Irmãos, quantas áreas dessa igreja estão precisando de alguém para você bater a mão aqui e simplesmente falar, você foi bem. Irmão, nós precisamos começar a nos preocupar com a nossa comunidade, com quem está aqui dentro. A gente tem que começar a perguntar qual tem sido a minha preocupação com o meu irmão, quais as dores que eles têm, se elas têm sido as mesmas que as minhas, as alegrias deles têm sido as minhas. Dentro da igreja eu estou procurando experiência ou convivência. Irmãos, eu vou comentar algo que foi uma experiência esses dias. Durante a Copa a gente colocou o telão aqui e eu tive a oportunidade de conhecer o espaço do irmão Belo. Irmãos, é uma empresa incrível. Uma empresa incrível. Mas, irmãos, aí eu comecei a conversar com a Gi, eu falei, ô Gi, a filha dele. Ô Gi, essas caixas aqui, ó, o que isso aqui? É coisa que vocês ainda vão vender? Não, aqui já está tudo vendido, isso aqui, tudo negociado. Deus já fez a obra aqui. Irmãos, eu falei, Deus, que alegria. Eu ver o meu irmão prosperando, irmãos. Eu não tenho uma empresa igual a dele, mas eu me alegro quando eu vejo ele prosperando, irmãos. Eu falei, Deus, glória a Deus. Porque olha a mão do Senhor sobre a casa do meu irmão. Já está tudo negociado, irmãos. E às vezes eu acompanho as redes sociais da RP Show. Esse dia veio uns chinês lá, veio ficar, glória a Deus, está internacionalizando, o trem está ficando brabo agora. Irmãos, eu me alegro. Fernandão, esse dia trocou de carro. Lucas deve ter comentado também. Irmãos, eu me alegro. Irmãos, eu me alegro com as suas dores. Eu me alegro com as suas vitórias. Irmão, se eu não fizer isso, quem vai fazer? Irmãos, nós precisamos começar a nos importar com a vida de quem está do nosso lado. As pequenas alegrias, os pequenos momentos de tristeza. Mas, irmãos, eu te falo, receber uma bênção é bom, é muito bom. Mas não tem nada melhor do que você se alegrar com a alegria do seu irmão. Irmão, isso não tem preço. Isso não tem preço. Porque eu consigo ver nitidamente a obra de Deus sendo realizada na vida de cada um. Irmãos, começamos a compartilhar nossas dores, nossas tristezas, nossas alegrias. Porque eu creio que quando nós começamos a fazer isso, irmão, o propósito ele se torna mais forte. O propósito se torna mais poderoso. Uma igreja relevante, irmãos, é que nem eu falei, ela não é formada por quantas pessoas ela tem, ou pelo quão famosa ela é. Uma igreja relevante é formada por pessoas que sofrem juntos e vencem juntos. Porque a maior vitória de uma comunidade é por ver os seus irmãos em Cristo bem. E isso, irmão, não tem preço. Não tem preço, irmão. Irmãos, vamos começar a nos preocupar com quem está ao nosso lado. Eu quero convidar você que ainda não faz parte de uma célula, irmão, participa. Você está perdendo a oportunidade de ter uma experiência, de se alegrar e de chorar junto com o irmão. Irmão, poucas pessoas levantaram a mão. Onde que vocês estão indo, irmão? Semana que você não está numa célula. Depois você procura algum voluntário e começa a procurar um lugar para você se unir, para você fazer parte, para a gente conhecer. Tem gente que eu não conheço ainda aqui, eu não sei o nome. Mas eu quero te conhecer, faça parte da nossa comunidade. Comece a se entregar, comece a fazer parte de um voluntariado, irmão. Comece a servir. Comece a estar junto, porque isso vai mudar a sua vida. Então Paulo continua ensinando a Corinto. Lá em 1 Coríntios 12 ele fala assim: ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo.
Pois também todos nós somos batizados em um único Espírito para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nos foi dado de beber de um só Espírito. Portanto, o corpo não é feito de um só membro mas de muito. Se o pé disser, por que não sou mão? Não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não pertence ao corpo, nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a vontade dele. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, aos membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que consideramos menos honrosos tratamos com especial honra. Igualmente, os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Já os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Deus, no entanto, estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dele tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente um dos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos se alegram com ele. Ora, vocês são um corpo em Cristo, e cada um de vocês é membro desse corpo. Então, Paulo continua ensinando que ninguém é dispensável, irmãos. Todos nós fazemos parte desse corpo. E ninguém é mais que ninguém, todo mundo tem as mesmas funções e todo mundo necessita dela. Para que você estivesse aqui hoje, alguém da zeladoria precisou abrir a igreja. Para alguém que você estivesse aqui hoje, alguém da mídia precisou ligar o som, testar os microfones. Para que você esteja aqui, a banda precisou ensaiar durante a semana. Para você estar aqui, a intercessão precisou clamar e orar por você. Irmãos, nós precisamos de todos dentro dessa igreja. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de todos. E a igreja só vai funcionar quando entender que o corpo não é formado de forma separada, mas de forma unida. Todos nós precisamos um dos outros, irmão. Porque do que se trata a fé em Cristo, se não comunhão? Eu nunca ouvi falar de um irmão na fé que andou sozinho e foi bem. A gente precisa ter alguém. E todos nós precisamos de estar ciente que o corpo não funciona sozinho. Eu preciso de você. Eu preciso de vocês. Se vocês não estivessem aqui, hoje eu não estaria aqui também. Se na primeira reunião e nas demais da tenda não tivesse ninguém, como que o pastor ia chegar nesse nível aqui hoje? Irmãos, existem pessoas trabalhando nesse momento lá no estacionamento. Existem pessoas trabalhando lá na igreja da criança. Para que todos nós possamos estar unidos e ouvindo a palavra de Deus sobre comunhão. Cada um contribui para o funcionamento do corpo de forma direta e indireta. O que é indireto, irmão? É você que ainda não está servindo. É você que ainda não está pregando, é você que não está cantando. Mas você pode, viu? Faz uma audição aí, irmãos. Está aberto. Você quer cantar? Está aberto. Irmãos, a gente precisa de você. Indiretamente, você não pode fazer nada disso que eu citei. Mas Deus tem honrado a sua empresa e você tem dado uma oferta que mantém essa obra. Às vezes você não prega que nem eu aqui, mas na sua empresa, irmão, você é conhecido como crente varão de fogo. Lá você é o crente. Lá a conversa muda onde você chega. Lá o patrão entrega, irmãos, olha, ontem eu precisei pegar um guarda-roupa lá em Barrinha. Estou formando a minha casinha. E aí eu cheguei e falei, cara, eu preciso de algum lugar para levar isso aí. Carreta é caro. Eu vou dar a cara a tapa, vou lá no meu patrão. Irmão, eu falei, patrão, estou precisando pegar um guarda-roupa ali em Barrinha, eu vou levar lá para casa.
se você quiser, ó, eu pago até um dinheiro aí para o senhor me liberar esse carro. Ele falou, não. Ele fala desse jeito, não, filho de Deus, pode pegar, leva lá, vai lá, só quero só o KM e o que você pegou para custear a viagem. Irmão, se eu fosse um cara ruim, ele não ia me emprestar. Mas o que eu penso, eu sou corpo dentro de onde que eu estou estabelecido. Se eu tivesse dado mau testemunho, provavelmente ele não me emprestaria. O corpo funciona até onde não é visto, irmão. Você acha que ninguém está te vendo, mas Deus está vendo. O seu testemunho ecoa. Tem muita gente, irmãos, ainda mais na Assembleia, quantos testemunhos que eu ouvi, não de pastores renomados, com grandes cachês, mas de irmãs de círculo de oração de coque, que salvou uma igreja. Irmão, você não é menor que eu, você tem muito poder também. O corpo só começa a funcionar quando cada um entende que é poderoso naquilo que faz. Eu preciso de você. Vamos colocar de pé. Irmão, eu creio que existe um propósito dentro dessa palavra de comunhão desse mês. Aqui hoje o que está sendo estabelecido não é apenas uma palavra que vai mudar a nossa vida, mas é que vai mudar o nosso relacionamento. Eu quero que você comece, irmão, a pegar na mão do seu irmão que está do seu lado. Faça uma corrente aí, nos corredores, faça uma corrente. Eu quero que você olhe para o lado dele, abra um sorrisão mais bravo que você tiver e fale, eu preciso de você. Fala, eu preciso de você. Uma família unida, irmãos. Esse é o nosso legado que nós vamos levar para a próxima geração dessa igreja. Eu preciso de você. E sem você eu não caminho junto. Sem você eu não consigo fazer nada, porque nós somos irmãos unidos em Deus. E a comunhão dessa comunidade vai mudar a realidade desse bairro. Vai mudar a realidade da nossa cidade. Vai mudar a realidade no seu trabalho. Eu creio que através dessa comunhão, atestados médicos vão ser revertidos. Propósitos que estavam inalcançáveis vão ser alcançáveis. Porque nós precisamos um dos outros para que nós vivamos o nosso propósito. Pai, Senhor Jesus, eu oro, Deus, para que o Senhor continue nos endireitando na comunhão que nós precisamos ter. Pai, eu creio que essa comunidade, tudo que foi colocado como propósito, nós vamos abraçar, Pai. Nós vamos caminhar sobre eles, não porque nós achamos certo, não porque nós simpatizamos, mas porque nós cremos, Pai, que o Senhor tem algo poderoso sobre nós. E nós já estamos vivendo isso, Pai. Eu creio que, Pai, a maior alegria das nossas vidas é ver os nossos irmãos bem. E eu creio que mais situações como essas vão acontecer. Senhor meu Deus, eu oro, Pai, para que cada dia mais, toda desavença, tudo aquilo que nos separa, Pai, não seja mais motivo de conflito, mas que possa, Senhor, no céu nos unir, para que estejamos juntos, para que estejamos fortes e preparados para o que Deus tem nas nossas vidas. E se você entende isso, eu quero que você grite mais alto: eu preciso de você. Amém. Deus abençoe. Coração, recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, declaro, te abençoo, meu irmão, preciosa. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor.
cidade, tô vendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. eu preciso de ti,